Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui de volta ao Explica Professor para mais uma aula de Ciência dos Materiais. Hoje a gente vai ver uma aula de regra das fases de Gibbs, né? Que é esse rapazinho bonitinho que está aí na imagem. Vamos lá, então? Bom, gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você aqui que já acompanha esse canal, para deixar o like aí, que não custa nada e ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdo e para que esse conteúdo chegue para mais gente. Se você chegou aqui agora, né, começou a ver esse vídeo aqui agora e está curtindo o conteúdo, lembra de deixar o like também e se inscrever no canal. Lembra de olhar o nosso clube de membros, que tem diversas vantagens para quem está fazendo essa disciplina aqui. Bom, vamos para nossa aula propriamente dita, né? Primeiro aqui vamos lembrar quem que é o Gibbs, né? Normalmente muita gente conhece o Gibbs por causa da termodinâmica, porque a gente fala de energia livre de Gibbs, mas o Gibbs aqui, que é o Josiah Willard Gibbs, ele foi um físico e matemático americano que ele conduziu alguns dos mais importantes trabalhos pioneiros relacionados a equilíbrio termodinâmico, né? Por isso que a gente costuma ver ele em termodinâmica e, querendo ou não, o diagrama de fases, regra das fases, nada mais é que a aplicação de termodinâmica. Então, ele foi um cientista muito importante nessa área, né? O Gibbs, ele desenvolveu a regra das fases em 1875 para 1876, e essa regra das fases ela é uma relação entre o meu número de componentes e o meu número de fases. Então, para um determinado sistema, quando eu estou ali considerando uma condição que pode mudar, né, considerando temperatura, pressão, ele considera isso dentro da equação dele, eu tenho a seguinte equação, né? O meu P mais F vai ser igual ao meu C mais N. O que são esses P, esses Fs e Ns, né? O P é o meu número de fases presentes, né? Se eu estou no campo monofásico, vai ser uma fase. Se eu estou no campo bifásico, vão ser duas fases. Se eu estou numa região ali, num ponto triplo, são três fases, por exemplo. O meu F é o que a gente chama de número de graus de liberdade, ou também o meu número de variáveis controladas externamente, né? Por exemplo, a minha temperatura, a minha pressão, a minha composição, né? O meu F, ele deve ser normalmente especificado para definir o meu sistema completamente, né? E de outra forma, eu posso falar também que o meu F, ele é o número de variáveis que eles podem ser alteradas ali independentemente, sem alterar o meu número de fases que coexistem no meu equilíbrio. Então, se eu tenho ali 1 grau de liberdade, eu tenho uma variável que eu posso alterar ali de forma independente, sem alterar o número de fases que coexiste no meu. A minha letra C, na minha regra de Gibbs, ela vai representar o meu número de componentes do meu sistema, né? Os meus componentes, normalmente, eles são elementos ou compostos estáveis, e no meu caso, no meu diagrama de fase, eles podem ser, né, os meus materiais ali dos meus dois extremos do eixo. Por exemplo, quando a gente pegou ali um diagrama cobre-níquel, o meu componente vão ser dois, né? Cobre e níquel. Quando eu fiz um diagrama de água e açúcar, meus componentes vão ser água e açúcar. São dois componentes nesse caso. E por fim, eu vou ter o meu valor de N, que é o número de variáveis não composicionais. Por exemplo, ali a minha temperatura e a minha pressão, né? Vamos aqui olhar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado para a gente entender bem essa regra. No meu diagrama de fases lunares, por exemplo, ele há apenas um componente, né? Nesse caso, esse componente que vai existir vai ser o meu magnésio. Aqui nessa imagem eu tenho um desenho esquemático de um diagrama lunário do meu magnésio, né? Se vocês olharem, eu tenho aqui duas variáveis, né? Eu não estou considerando a composição, já que ele é só um diagrama lunário, a minha composição vai ser igual a 1, né? Não vai ter mais de uma composição. Eu já estou falando aqui de cara que o meu valor de componente vai ser igual a 1, né? E eu vou ter aqui duas variáveis, né? Pressão e temperatura. Aqui eu tenho quais são os estados de fase aqui. Eu tenho, por exemplo, estado sólido, estado de vapor e estado líquido. Então, dependendo da minha temperatura e da minha pressão, no entanto, pode haver uma, duas ou até três fases presentes no mesmo tempo. Então, vai depender de qual ponto ali que eu estou avaliando. Nesse meu diagrama de fase aqui, muitas vezes também ele é um chamado de diagrama PT, né? Porque é um diagrama de pressão-temperatura, né? Que a gente pode já avaliando o diagrama, a gente pode ver que, por exemplo, aqui, a baixas pressões, por exemplo, se eu estou trabalhando a esse nível de pressão, uma pressão muito pequena, que é um ATM, né? Se eu estou uma temperatura elevada, eu posso sair direto da minha fase sólida para a minha fase vapor. Então, a gente pode sublimar o meu magnésio quando estou trabalhando ali com baixas pressões, né? Mas isso aí é só uma curiosidade aqui de avaliação do meu diagrama, né? Vamos começar aqui agora começar a avaliar de acordo com o meu diagrama ali, utilizando a minha
regra das fases ali de Gibbs, né? Vamos começar aqui supondo que eu tenha uma pressão e uma temperatura que vai colocar a gente aqui no meu ponto A, né? Esse ponto aqui, né? Eu dei uma condição de pressão e uma condição de temperatura que eu caio exatamente nesse ponto. Olhando aqui a minha regra das fases, eu vou ter que o meu 2 mais C vai ser igual a F mais P. Por que eu coloquei 2 aqui já direto? Porque, né, vamos voltar aqui, quem é o meu valor de N ali? N é o meu número de variáveis não composicionais. E esse meu diagrama aqui, eu estou trabalhando, né? Meu número de componentes é só um, eu não estou considerando a composição nesse diagrama, então eu tenho duas variáveis, a minha pressão e a minha temperatura. Então o meu diagrama ele vai ser um 2 mais C, vai ser igual a F mais P, né? P é meu número de fases, o meu F vai ser o meu grau de liberdade e meu C vai ser o meu número de componentes. E eu sei que aqui nesse meu campo, né, onde eu tenho o meu ponto A, eu estou dentro da minha fase líquido. Então eu tenho o meu P aqui, ele vai ser igual a 1. E o meu componente, ele também vai ser igual a 1, porque em qualquer lugar aqui o meu componente vai ser igual a 1. E resolvendo isso aqui, isto é, o meu F vai ser igual a 2. Significa que eu tenho 2 graus de liberdade. O que significa eu ter 2 graus de liberdade aqui nesse caso? Bom, isso significa que naqueles limites eu posso tanto trocar a pressão, a minha temperatura ou ambos, e eu vou continuar dentro do meu campo líquido. Então eu tenho 2 graus de liberdade. Então aqui, ó, eu posso andar tanto para lá, tanto para cá, eu tenho a liberdade dos meus 2 eixos, e eu vou continuar ali dentro do meu campo líquido, né? Ou de uma outra forma também eu posso, ou uma outra forma de eu avaliar esse grau de liberdade é que eu tenho que manter fixas uma condição de temperatura e pressão para eu saber precisamente onde que eu estou dentro ali do meu campo líquido. Porque se eu falar só, você está na fase líquida, bom, mas você pode estar em qualquer ponto aqui dentro dessa fase líquida, então você precisa determinar exatamente ali dentro do diagrama onde que você está. Vamos para o nosso segundo caso, que é o nosso caso B. No meu caso B, eu estou aqui bem na minha linha de divisão entre a minha fase líquido e a minha fase sólido. Então, aqui o resto é tudo igual, né? Eu vou ter um componente, eu tenho aqui o meu N é igual a 2 e o meu P aqui agora vai ser igual a 2, por quê? Porque exatamente no meu ponto B, eu vou estar entre o meu campo sólido e o meu campo líquido. Então, tem duas fases coexistindo ali naquele meu limite. Então, quando eu vou resolver aqui, eu vou achar que o meu grau de liberdade, ele vai ser igual a 1. Então, se eu troco a minha temperatura, a minha pressão ela tem que ser ajustada também, caso eu queira continuar naquela mesma condição ali de contorno, caso eu queira continuar aqui nessa divisória. Se eu, por exemplo, aqui aumentar a minha temperatura, eu vou entrar dentro do meu campo líquido, eu ainda não vou estar no campo bifásico. Então, se eu aumentar a minha temperatura, eu vou ter que reduzir a minha pressão para que eu continue ali dentro daquele campo. Ou, de uma outra forma, né, se eu manter fixo a minha pressão, por exemplo, né, o meu diagrama de fase ele vai me dizer qual é a temperatura a qual eu vou ter o meu sólido e o líquido de forma coexistente. Por exemplo, se eu mantenho aqui a minha pressão é essa. Falei que essa vou falar que 1 atm é a minha pressão, né? Mantive ela fixa. Determinei que ela é fixa. Qual que vai ser a temperatura que eu vou ter ali um campo bifásico, que eu vou ter coexistindo as fases líquido e sólido. Vai ser exatamente aqui no meu ponto onde coexiste. Então, a partir do momento que eu mantive a pressão fixa, eu já vou ter uma resposta no meu diagrama de qual é a temperatura ao qual eu vou ter um líquido mais um sólido. E no meu terceiro ponto aqui, eu vou ter 3 fases, que é aqui no meu ponto X. Nesse meu ponto X, né, a conta aqui do resto é tudo igual, só que o meu P vai ser igual a 3 e o meu grau de liberdade vai ser igual a 0. Né? Isso significa que as 3 fases vão coexistir apenas se eu estiver naquela condição de temperatura e de pressão. Eu não tenho nenhum grau de liberdade ali dentro do meu diagrama para eu continuar coexistindo aquele ponto triplo. Né? A gente já tinha visto que era um ponto triplo, que é exatamente onde eu tenho essas 3 fases. Né? Agora, indo para um diagrama binário, para a gente reforçar um pouquinho mais ainda essa ideia, no meu diagrama binário, eu vou ter ali, como a minha pressão é constante, né? Lembrando que diagramas, normalmente diagramas de fase, a gente faz ele a pressão constante, esses diagramas binários que a gente tem estudado ultimamente, e eu vou ter aqui, né, uma variação da temperatura e a composição. Lembrando ali que
o meu N são um número de variáveis não composicionais, então a única variável aqui que vai estar variando de verdade, não tirando a composição, vai ser o meu valor de N. Então, o meu N vai ser igual a 1. Então, quando eu vou aqui na minha equaçãozinha, eu vou ter que o meu P mais F vai ser igual a C mais 1. E, considerando que eu tenho dois componentes, né, já que eu estou trabalhando, nesse caso aqui, com o meu diagrama cobre-prata, o meu valor de C vai ser igual a 2. Se isso aqui é igual a 2, o meu P mais F vai ser 2 mais 1, vai ser igual a 3. Né? Resolvendo isso, eu vou ter aqui já como condição, o meu F vai ser igual a 3 menos P. Por que eu escrevi dessa forma? Porque normalmente eu vou querer o meu grau de liberdade e eu vou avaliar dentro de cada campo aqui do meu diagrama. Então, eu vou apenas variar dentro da região e vou avaliar qual que é o grau de liberdade dentro dessa região. Né? No meu primeiro caso aqui, eu vou considerar um campo monofásico do meu diagrama, ou seja, meu campo alfa, meu campo beta, ou a minha região líquida. No meu campo monofásico, que é esse campo aqui é um campo monofásico, esse é um campo monofásico e esse é um campo monofásico. Eu vou ter uma única fase, então meu P vai ser igual a 1, então eu vou ter um grau de liberdade igual a 2, certo? Né? Eu posso tanto variar a temperatura quanto a pressão, que eu posso continuar ali ainda dentro do meu campo monofásico. Isso aqui vale para todos eles. Então, de forma análoga também, né, para eu conseguir determinar aqui exatamente o meu ponto correto, eu vou ter que determinar ali qual que vai ser a minha temperatura e qual que vai ser a minha composição. Né? Porque se eu der só a temperatura, eu não consigo determinar exatamente porque eu tenho esses 2 graus de liberdade. Deixa eu limpar a tinta do slide. No segundo caso aqui, é uma situação em que existe 2 fases, né, ou 2 fases coexistem. Por exemplo, a minha região alfa mais líquido, né, que foi essa região aqui que eu falei para vocês, ou aqui também o meu alfa mais beta, mas vamos avaliar aqui o meu alfa mais líquido. Né? Quando eu boto aqui, eu coloco minha fase igual a 2, eu vou ter 1 grau de liberdade. Então, o que isso significa no meu diagrama auténtico? Significa que eu tenho que especificar ou a temperatura ou a composição. Diferente do outro, eu tinha que especificar os dois. Quando eu especifico um dos dois aqui, eu consigo definir completamente o meu sistema. Né? Por exemplo, aqui, ó, no meu caso, por exemplo, se eu definir que a minha temperatura é T1, né, qualquer composição aqui dentro dessa minha temperatura, digamos que a composição seja essa. Se a composição for essa, tanto a composição da minha fase alfa como a composição da minha fase líquido, ela vai ser a mesma. Por exemplo, se eu tenho aqui uma liga de 20% de prata, qual que vai ser a composição da minha fase alfa? Vai ser Ca e a composição da fase líquida vai ser Cl. Mas se eu tenho uma liga de 30% de prata, a minha composição da minha fase alfa vai ser a mesma. Então, eu preciso especificar apenas um dos casos para eu ter um sistema completamente definido ali, já que eu tenho apenas 1 grau de liberdade. Então, de forma contrária agora, caso eu queira especificar pela minha composição, se eu especificasse assim, que a minha composição da minha fase alfa, né, que é uma das 2 só que eu preciso especificar, a composição da minha fase alfa, ela é de, 8 de prata. Quando eu venho aqui em 8 de prata, né, eu vou subir aqui, vi 8 de prata. 8 de prata, quando vem 8 de prata, isso aqui eu já estou caindo dentro da minha composição da minha fase alfa. Então, a temperatura provavelmente vai ser obrigatoriamente essa aqui próxima de 1000, porque para eu ter um alfa com essa composição, apenas se eu tiver uma isoterma ali dentro de 1000 graus Celsius. Né? E por fim, gente, eu tenho aqui o meu último caso, que vai ser um caso que eu vou estar pisando, entre aspas, na minha linha eutética. Né? Lembrando que a gente viu na nossa última aula de reações trifásicas. Então, em qualquer ponto aqui da minha linha eutética, eu vou ter 3 fases em equilíbrio. Então, eu vou ter sempre aqui, bem na minha reação eutética, eu vou ter líquido que vai estar se transformando em alfa mais beta, porém, nesse ponto aqui eu tenho todos os 3 em equilíbrio. Aqui, em qualquer lugar desse, eu vou ter um líquido que vai estar se transformando em alfa mais beta. Então, todos eles eu tenho 3 fases em equilíbrio. Então, o meu grau de liberdade, ele aqui, no caso, ele vai ser igual a 0. Isso significa que a composição das 3 fases, assim como a temperatura, elas são fixas, né? Tanto que, se vocês olharem aqui, quem que é a composição do meu alfa? A composição do alfa vai ser sempre esse aqui, a composição do meu beta vai ser sempre essa composição aqui desse limite do meu campo. A temperatura também é uma temperatura fixa, eu tenho um isotermo, não tem como variar a temperatura onde eu vou ter essas 3 fases
coexistentes. E a minha composição do líquido ela também vai ser fixa. A composição do meu líquido vai ser exatamente esse meu ponto intermediário. Então, como eu tenho nenhum grau de liberdade, a composição e a temperatura eles já estão completamente determinados nesse caso. Bom, minha gente, essa foi a aula de hoje, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Lembre de deixar um like aí no vídeo, que ajuda bastante esse conteúdo a chegar para mais gente, a continuar produzindo isso aqui, a continuar crescendo esse canal. Caso você tenha chegado aqui agora e tenha gostado dessa aula, lembre de se inscrever, lembre de dar uma conferida aí também no nosso clube de membros, que tem umas vantagens bem legais para quem quer aprofundar aqui os estudos e entender um pouquinho mais sobre ciência dos materiais em geral. Um grande abraço e tchau, tchau.